do quarto ano, meus queridos alunos, quarto ano A e B. Então vamos aqui para a nossa videoaula de hoje. A disciplina, como vocês já sabem, nossa área do conhecimento é Geografia, são as ciências humanas. E está aqui, professor Lucídio de Carvalho. Vamos fazer uma pequena retomada do conteúdo passado. Veja bem, a gente está no capítulo 6. E mais uma vez a necessidade de vocês estarem sempre ao visualizar a aula, nos telefones, notebooks, enfim, seus aparelhos aí digitais, você é necessário estar com o livro didático, que enriquece a aprendizagem. A gente vai estar recorrendo a alguma parte textual do livro, que está no livro, imagens, mapas, ilustrações, tá certo? Então, como havia dito, o nosso conteúdo está na página inicial, nosso conteúdo é a página 68, Viver na Cidade, certo? Então, fazendo um pequeno paralelo do que vimos na aula passada, viver na cidade. A gente percebe, você aí do outro lado da tela, que as cidades, os centros urbanos, né, elas são diferentes. As cidades, elas têm suas diferenças. Entre si, elas são diferentes. A julgar por o aspecto paisagístico, aquilo que está ao alcance da nossa visão no espaço urbano, por a noção de grandeza. Primeiro ponto que as cidades, elas são diferentes, os centros urbanos ou os espaços urbanos, é a noção de grandeza, pela paisagem que você vê, que você percebe através da tua visão, tá certo? As cidades, a gente percebe que ela é pequena, tem cidades pequenas, tem cidade de médio porte, tem cidade de grande, elas são grandes, tem cidades que elas são tão enormes que recebem o título de megalópole, uma grande cidade, tá certo? Então a primeira percepção nossa, como as cidades ou os centros urbanos também são diferentes. Mas de cidade para cidade, internamente, por exemplo, nós estamos no município de Uau-Ferraz. Somos Sociedade Uau-Ferrazense. Se você, obviamente, é nascido, se você é aluno meu, quarto ano, se é daqui da zona urbana do município de Uau-Ferraz, então a gente vai perceber, a geografia vai mostrar para você que de cidade para cidade, obviamente, elas são diferentes. E ela existe também internamente diferenças, que a gente vai estar vendo agora na nossa videoaula. Primeiro ponto é desigualdade. Desigualdade social urbana. Ó. Urbano. O que a geografia faz nesse primeiro momento para a gente? É que os municípios, as cidades, a zona urbana em si, internamente, elas têm diferenças. Essas diferenças, elas são percebidas, ok, através das desigualdades sociais urbanas. Primeiro ponto, né? Onde as cidades podem apresentar essas grandes diferenças internas. Primeiro ponto, alguns bairros, cidades de médio porte para grande, elas são divididas geograficamente por bairros, o centro urbano por bairros. Então a gente percebe, por exemplo, se você, meu aluno do quarto ano, que conhece, já foi visitar um parente, enfim, conhece a zona urbana de Picos, mais próximo de nós aqui, que é uma cidade polo para nós, né, dado os recursos que tem no município de Picos, saúde disponível, saúde, comércio, estudo, né, faculdades, enfim. Então, o município de Picos, ele agrega ou influencia diversos outros municípios circunvizinhos, inclusive o nosso Uau-Ferraz. Então, quem conhece o município de Picos, a gente percebe, você que conhece o meu aluno do quarto ano, que a urbanização
A cidade em si ela é bem maior do que o nosso município de Valferraz. E lá está dividido em bairros, porque é uma cidade maior. Em bairros. Então, o que é que a gente percebe? O primeiro ponto para que a gente analise, você, eu aqui, estudante de geografia, nós, desigualdade social urbana. É percebível através da nossa visão, através, por exemplo, os bairros. De que forma, professor? Existem bairros que são bem mais cuidados. Existem bairros que têm asfalto, que tem o calçamento paralelepípedo, que tem todo disponíveis, o atendimento público disponível, como, por exemplo, a água encanada, rede de esgoto, que tem praças, bairros que têm igrejas, bairros que têm... Percebe-se claramente que a vida das pessoas em bairros que tem essa infraestrutura que eu falei aqui para vocês, percebe-se que tem uma vida melhor, que as pessoas têm uma vida melhor, porque tem um atendimento público mais eficiente, tá certo? A mobilidade urbana é bem mais melhor por dispor de ônibus coletivos, que pega as pessoas no ir e vir das pessoas, o que chamamos de mobilidade urbana. Ao passo que tem bairros bem cuidados. Os bairros bem cuidados é o que eu falei para vocês. Existe rede de esgoto, água disponível, encanada em suas casas, toda uma infraestrutura urbana adequada, calçamento ou asfalto, árvores, áreas de lazer, parques de lazer, de diversão para crianças, jovens, adultos, por exemplo. Mas também há bairros que não têm esses cuidados. Há bairros em que a oferta do serviço público é ineficiente ou quase que não existe. E esses bairros são os mais afastados dos centros urbanos. Chamamos de periferia. Atentai bem, você aí do outro lado da tela, meu querido aluno, aluna do 4º ano. Os bairros mais afastados do centro urbano de uma cidade, obviamente que é dividido geograficamente em bairros, os espaços urbanos, os mais afastados do centro, a geografia chama de periferia. O que é a periferia? São bairros mais distantes, mais afastados dos centros das cidades. E a gente percebe, enquanto estudante de geografia, que tem um olhar mais voltado para o conhecimento geográfico, no contexto de urbanização, você vai perceber, meu aluno aí do outro lado da tela, que esses bairros mais afastados que a geografia dos centros urbanos, que a geografia chama de periferia, a gente percebe, é visível pela paisagem que você observa nas periferias, bairros mais afastados dos centros, a gente percebe que os serviços públicos ineficiente ou quase que não existe. Que serviços públicos são esses, professor? Por exemplo, há ruas, há avenidas que é na areia, no barro, na argila, que não tem asfalto, que não tem o calçamento, que não tem rede de esgoto. O esgoto é a céu aberto, nas valetas, quando se sai o esgoto domiciliar, porque não tem para onde o local adequado de escoar aquele esgoto domiciliar das casas, entendeu? Então causa uma série de problemas. É nesses bairros afastados dos centros, na periferia, que não tem escolas, que não tem atendimento de saúde, que não tem uma UPA. É nesses bairros afastados, na periferia, que não tem serviço de ônibus coletivo. E as pessoas que moram bem afastadas do centro, nas periferias, nos bairros afastados, a mobilidade urbana é bem mais difícil.
É um transtorno, tem que se deslocar da sua casa e caminhar até quilômetros para encontrar o ônibus, o serviço de transporte público. Tá certo, pessoal? Então, no teu livro didático do quarto ano, a gente vai estar vendo na página 73 todo esse contexto de desigualdade social urbana. Então, em nossa sociedade, há grandes desigualdades. E como existem desigualdades sociais? E elas são visíveis através de quê? Da percepção da nossa visão. Através da percepção da nossa visão. De que forma? Das paisagens urbanas que se percebe através da nossa visão. Então, muitas famílias, atentai bem, meu aluno, minha aluna, muitas famílias que estão em áreas de periferia, em bairros afastados dos grandes centros, não é? Que não tem um serviço público adequado, que a gente já relatou aqui, rede de esgoto, água encanada, transporte público, área de lazer, um poliesportivo, uma escola. É muito mais difícil esse atendimento às pessoas, público, às pessoas que moram em periferia, mas deve-se falar também aqui, né, a gente aprender que muitas famílias que moram afastadas dos centros, nas áreas de periferia, né, elas são obrigadas a viver, está até no teu texto do livro, da página 73, são obrigadas a viver sobre o risco de enchentes, quando vem o período das chuvas, né, são áreas vulneráveis a enchente, que entram nas casas, provocam danos, prejuízos financeiros e até perdas humanas devido a enchentes. Então, as famílias são obrigadas, muitas dessas famílias, a conviver com essa situação, essa triste realidade de enchentes em áreas de periferia. Além de enchente, o deslizamento de encosta, né? Encosta de morro, deslizamento de terra. Constroem habitações em áreas inadequadas, nas encostas de morros, onde não se tem a vegetação que protege o solo, então o solo fica descoberto sobre a ação de chuvas e, consequentemente, deslizamento ou desmoronamento de terras, das encostas. Na tua página 73, a gente tem uma pequena atividadezinha que você pode responder aí no teu livro, marcando de lápis comum, grafite, sobre a realidade do teu município. Se tu mora aqui em Alferraz, zona urbana, se é de Santa Cruz, a cidade vizinha nossa, enfim, no teu município, na área urbana, tem umas questõezinhas aí. Se existe, por exemplo, iluminação pública. Tem iluminação pública? Lâmpadas nos postes? Tem, marca um X, se tiver. Se no teu município, na zona urbana, se tem água encanada, se chega água na tua casa, na tua residência, na torneira, né? Se tem escola pública, se tem ônibus coletivos. Normalmente em cidades pequenas, de pequeno porte, como a nossa, não tem um serviço de coletivo, ônibus públicos, né? Que as pessoas, normalmente, a mobilidade urbana se deslocam a pé, de bicicleta, que seja de moto ou carro, mas as distâncias são próximas, pequenas, que a gente se desloca a pé, de uma rua para outra, do centro para áreas mais afastadas, um pouco a pé. As distâncias são pequenas, porque o município, a zona urbana é pequena. Outra questãozinha, se no teu município, na zona urbana, tem rede de esgoto, escoamento do esgoto, se tem unidade básica de saúde. Então você conversa com seu pai, sua mãe, né, o tio ou o irmão mais velho e faça essas perguntinhas, né, para eles esclarecerem. Olha, tem unidade básica de saúde, tem um centro de saúde aqui na nossa sede, no caso do município do Alferraz. Tem escola, obviamente, essa daqui, a qual a gente está gravando essa videoaula e que você estuda.
ainda é no formato remoto, mas presencialmente vocês vêm para aqui para a escola. Tem a escola, né? Tem água encanada na sua casa. Então são as questõezinhas interessantes. Para finalizar a nossa videoaula, tá certo? Para não alongar muito, então a gente vai estar falando mobilidade urbana. Mobilidade urbana. O que é a mobilidade urbana? Urbana é o deslocamento, é o ir e vir das pessoas no espaço urbano. Então, a mobilidade urbana a gente pode classificar ou dar como um conceito básico o quê? Todo um conjunto disponível, tá até na tua página 74, todo um conjunto disponível de condições para que haja deslocamento das pessoas. É ônibus, motocicletas, bicicleta, carros particulares e por aí vai. Então, gente, na próxima videoaula a gente vai finalizar o nosso conteúdo adentrando-se, né, na mobilidade urbana, na estrutura de meios de transporte, de deslocamento de pessoas, de vias, ruas, avenidas, nos espaços urbanos. Tá certo, pessoal? Nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau a todos.